Olá pessoal, nós vamos fazer mais um vídeo aqui de carga equivalente, tá? Determinação de carga equivalente, usando também a técnica do balanceamento de carga. Então vamos fazer uma viga mais simples aqui, uma viga isostática, tá? Um vão de 10 metros e um balanço de 4 metros. Tanto caso de uma viga isostática, os esforços, né, da proteção podem ser obtidos pela carga equivalente ou pelo método dos esforços internos, né, que foi o assunto que a gente viu. Vamos aproveitar então essa viga para fazer assim as duas opções, pelo menos para duas seções, tá? Então é uma viga biapoiada com extremidade em balanço, um vão de 10 metros e um balanço de 4 metros. Então nós vamos ter cargas uniformemente distribuídas no vão de 10 metros, tanto carga permanente que a gente está chamando de G, né, como sobrecarga que a gente está chamando de Q. Então vamos ter valores aqui diferentes de carga permanente e de sobrecarga. A seção transversal é uma seção T, tá? Fugir um pouco da exercícios anteriores que era uma seção retangular. A geometria toda conhecida aqui, tá? Foi fornecida, então tem uma largura na mesa superior de 1,30, o HF é 20 centímetros aqui e tem mais 40 centímetros de alma, tem uma altura total então de 60 centímetros, né? Para esse vão de 10 metros e balanço de 4 metros. Uma largura de alma aqui de 30 centímetros. Aqui a gente tem as características geométricas dela, que seria a área, né? O momento de inércia, o YS, que é a distância do centro de gravidade até a fibra superior, e o YI, que é a distância do centro de gravidade dela até a fibra inferior, tá? E aqui tem os momentos resistentes, tá? O WS e o WI, ok? O WS é o momento de inércia dividido pelo YS, né? Você já sabe lá da resistência material. E o WI é o momento de inércia dividido pelo YI. Então tem as unidades aqui. Como é que a gente pode achar isso, né? Na planilha, existe uma planilha, diga aquela planilha concreta 2012, né? Que tem flexão simples e tem cortante também. Existe uma aba lá, que é essa aqui, ó, de características geométricas, em que você pode fazer a composição então de seções, tá? Para calcular a característica geométrica dela. Então vamos fazer esse exemplo nosso aqui. Ele tem na figura 1, e aqui ele faz um desenhozinho esquemático da figura que você está analisando. Pode ser figuras retangulares, composição, né, de figuras retangulares ou figuras trapezoidais. Então vamos lá, na primeira aqui, pessoal, ó, então você pode montar uma seção com essa planilha aqui até 10 figuras, composição de 10 figuras. Nosso caso aqui não compôs só duas, né, que é o retângulo superior com o retângulo inferior, tá? Vamos lá. Então ele tem 1,30, tá? De BS, mais 1,30, que é um retângulo, a base superior é igual à base inferior, e a altura é 0,20, tá? A segunda figurinha é uma figurinha que tem 0,30, o retângulo inferior, né, de base, com 0,30, né, e 0,40, tá? E 0,40. Então não existe a figura 3, tá? Então na figura 3 aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Nesse BS aqui tem que tomar cuidado, a gente copia esse valor que está na seção 4, tá? Porque ele não pode ser 0, senão dá problema. Então a gente bota ele usa aqui um valor bem pequeno, que senão vai zerar alguns valores aqui, tá? Então aqui já está colocado, ó, sei lá, 10 a menos 9, sei lá, o 10 a menos 10 é um número muito pequeno. Mas não altera, tá, nenhum resultado, porque não há nenhuma contribuição da figura 3 à figura 10. Só existe contribuição das duas figuras. E aqui você vê o desenho, né? Ele faz um desenho aqui, meio que na escala dele aqui, que é uma seção T, né? E aqui, pessoal, põe os resultados, tá? Então, exatamente, ó, vamos conferir o A 0,38, o J 0,9856, que foi colocado aqui, tá? Vamos ver aqui o YS, ó, que é a distância de gravidade até a face superior, 0,1947. Então deu exatamente aqui 0,1947, tá certo? Então é isso. Você pode usar então essa planilha para fazer
o cálculo das características geométricas de uma seção, né, assim, T, ou uma composição de seções retangulares, incluindo seções trapezoidais também. A gente vê que no caso do protendido, né, é muito importante o cálculo das características geométricas das seções, porque depois, na fase de projeto, quando a gente for ver, nós vamos fazer verificação de tensões em serviço, né? E são verificações imaginando concreto não fissurado, portanto, várias hipóteses como se fosse resistência dos materiais. É um problema de flexão composta, né? Flexão, momento com esforço normal devido à ação da protensão. Bom, muito bem, vamos prosseguir. Então, as cargas consideradas, né? Você viu que a gente tinha G e Q aqui, né? Então, tem G no primeiro vão, ou no vão 1, né? Vão único, né? O G é 25 e o Q é igual a 15. No balanço, o G vai valer 18 e o Q igual a 10. Isso é tirado lá do projeto, né? Das cargas, das lajes que estão descarregando nessa viga, as paredes que estão em cima dela, ok? Bom, aqui nós vamos usar então a estratégia do balanceamento. Então a gente quer que a protensão faça o balanceamento de 80% da carga permanente, que é uma estratégia interessante para vigas de edifício e tal, como a gente vai ver. Então vamos ver o que acontece. Quanto que deve ser a carga de balanceamento do primeiro vão? O primeiro vão ele tem uma carga permanente de 25, então a protensão tem que gerar uma carga de baixo para cima, que é 80% de 25, que é 20 kN por metro. No balanço, a carga permanente é 18. Então nós vamos balancear 80% de 18. Então seria 14,4 kN por metro, deve ser o que a ação da protensão deve fazer. Ok? Então essa é a estratégia, né? Vamos ter que fazer um traçado de cabo e uma quantidade de cabo para que isso aconteça, né? Balancear simultaneamente, isso que é importante, 20 kN por metro no primeiro vão e 14,4 kN por metro no balanço, tá? Com isso eu estou equilibrando 80% da carga permanente nos elementos, ou nos segmentos, né, que a estrutura tem. Ok? Vamos lá. Vamos utilizar um cabo que seria a monocordoalha engraxada de 12,7 milímetros, né? Que o aço CP 190 RB, que como a gente já viu, essa cordoalha ela pode ser puxada com uma força de 140 kN, né? Ela tem mais ou menos 1 centímetro quadrado, seria 140 kN por centímetro quadrado, ou 1400 megapascal, que é a tensão inicial de protensão que a gente faz. Pois bem, então vamos discutir agora a questão do como que a gente vai conseguir o balanceamento. Então, pela estratégia do balanceamento, o que é que nós vamos ter? Nas extremidades, aqui é um apoio simples. Então, se é um apoio simples, a gente tem que passar com o cabo pelo centro de gravidade, né, para não gerar nenhum momento aqui na cabeça da viga. Na verdade, se forem vários cabos, como é que faz? Então, o centro de gravidade dos cabos devem passar pelo centro de gravidade da seção. O que a gente faz aqui é o traçado do cabo resultante, né? Então, o cabo resultante tem que passar aqui no centro de gravidade, quer dizer, o centro de gravidade dos cabos. Quanto é que é essa altura? 41 centímetros. A gente está arredondando aqui, que a gente já tinha visto pelas características geométricas, que o YI é 0,405 e o YS 0,19. O que a gente está fazendo é tomar 41 com 19, tá? Arredondando aqui para não trabalhar com tantas casas decimais nesse caso. Então, aqui nessa extremidade, estão vendo? Ó, com 41 centímetros, tá? Lá na outra extremidade, que é uma extremidade em balanço, o que é que acontece? Que foi a regrinha que a gente viu. O cabo deve sair no centro de gravidade também, portanto vai estar 19 centímetros do topo e 41 centímetros aqui da base. E aqui deve sair com uma tangente horizontal, ou seja, tem que ser um vértice aqui de uma parábola. Ok? Bom, depois nós viemos aqui para o meio da nossa viga e o cabo vai ter então um traçado parabólico. E aqui ele teoricamente poderia passar, a gente sabe que para economizar a quantidade de cabos a gente tem que passar pelos pontos extremos, né? Pelos pontos extremos possíveis. Então imaginar que o máximo que o cabo possa ir é 5 centímetros para garantir, né, cobrimento, né, dessa armadura. Além do mais, a viga também teria armadura passiva, né, e portanto é preciso dar um espaço aqui para que possa caber, fazer o cobrimento,
o estribo, né, uma armadura passiva e mais a armadura mais interna seria a armadura de proteção. Então vamos trabalhar com esses 5 centímetros. Então inicialmente a gente vem com a B aqui, seria um vértice passando pelo meio da viga, portanto a 5 metros do apoio. Aqui C, o cabo passaria a 5 centímetros do topo, tá? Exatamente aqui no apoio, né, onde vai ter um momento negativo. E aqui ele sai com um segmento de parábolas passando aqui então pelo vértice. Essa é a nossa situação preliminar, tá? Então vamos lá. É importante saber qual que dos traçados que vai prevalecer. O ideal é que esse traçado aqui prevalecesse, porque eu estou explorando todo o que é possível, né, no nosso cabo, tá? A máxima excentricidade possível. Bom, vamos começar então examinando aqui o balanço, tá? Então, com esse traçado aqui, como é um balanço, seria uma semi-parábola aqui, né? Mas a gente raciocina como sendo a parábola toda. Então, se o balanço tem 4 metros, a parábola toda vai ter um comprimento de 8 metros, né? Então, a ordenada aqui do ponto C, quanto que é? É 60, que é a altura da viga, menos 5, dá 55, né? E aqui está saindo o centro de gravidade, vai ser 41. Então, a flechazinha dessa parábola, quanto que é? É o 0,55 menos o 41, que dá 0,14, é a flecha da parábola. Bom, se eu protender essa cabo com essa parábola, com esse traçado dado por essa parábola, qual é a força equivalente que nós vamos ter? Então, a expressãozinha 8pf sobre L2, né? O 8p, o F acabamos de calcular, 0,14 dividido por L ao quadrado. O L é o comprimento da parábola toda, então é 8 ao quadrado. Então ficaria 14,4. Tem que ser igual a 14,4, por quê? Porque foi a carga que a gente prometeu balancear, né, ou equilibrar aqui no trecho em balanço da nossa viga. Bom, com isso a gente acha qual é a força que eu devo puxar os cabos para acontecer esse balanceamento. Então deu 822,86 kN, ou seja, dividindo esse valor por 140, porque 140 que é a força que a gente viu que a gente pode puxar um cabo. Então dá 5,88 cabos. Então, na verdade, utilizaremos 6 cabos, né? Ok? Vamos conseguir balancear um pouco mais, né? Um pouquinho mais do que 80%. Mas vamos reter esse número aqui e vamos reter a força de proteção para a gente examinar agora o primeiro vão, né? O que está acontecendo no vão. Então, no vão, a gente tem no ponto A, que é o apoio, né, inicial, ele está 41, porque tem a obrigação de sair no centro de gravidade. Lá no ponto B, a gente está propondo passar, né, que inicialmente a 5 centímetros, né, na verdade, estamos propondo passar 5 centímetros da face inferior. Mas vamos ver se isso é viável. Então a gente deixa em aberto aqui essa ordenada no ponto B. E aqui é fixo, né? Tá o 41, o C é 55, né? Que é essa ordenada aqui. E vamos discutir qual deve ser o valor de YB para atender aquele critério de balanceamento. Então nós vamos ter, ó, de novo, para agora, só que para o primeiro vão. Então 8pf sobre L2. Então a parábola aqui agora vai ter esse traçado aqui, né? E a flecha calculada aqui, que seria, na verdade, a base média desse trapézio menos o YB. Bom, então, substituindo aqui, 8, nós vamos usar que valor de P? O mesmo valor de P que a gente encontrou aqui para o balanço, que a gente está imaginando usar a mesma quantidade de cabos, tanto para o vão como para o balanço, né? Não interromper cabos. O cabo, quantidade de cabo deve sair do ponto A até o ponto D, ok? Então, mantém a mesma força de proteção, 8 o P, né? O F, que vai ficar em aberto, e o L ao quadrado, aqui, o L da parábola é 10 metros. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A carga de balanceamento do primeiro vão. Quanto que era? Foi que a gente fixou aqui, 0,8 de 25, 20 kN por metro. Bom, com isso a gente tira qual o valor da flecha, né, necessário para isso acontecer. Então deu 0,304. E aí a gente acha que é um YB, porque a flecha vai ser 0,41 mais 0,55 sobre 2, que é essa base média total desse trapézio aqui, né?
menos o YB tem que ser igual a 0,304. Então a gente encontrou o YB 0,176, ou seja, 17,6 centímetros. Então, esse cabo ele não vai passar 5 centímetros. Para ele balancear, né, conforme o que foi exigido, né, 80% da carga permanente nesse vão e no balanço, aqui tem que passar com 17,6. Se ele passar com 5, ele vai balancear muito mais de carga permanente, né, do primeiro vão do que no balanço. Ok? Então a estratégia que a gente tem aqui é fazer um balanceamento idêntico, o mesmo percentual de balanceamento de um vão, o mesmo percentual de balanceamento nos outros trechos, vamos dizer, da viga, que no caso aqui é um balanço. Por que a gente faz isso, né? Não seria interessante balancear mais esse aqui, menos, né, dependendo das cargas? Não, a ideia é que o diagrama, né, dos esforços gerados pela protensão, que sejam os diagramas de momento, eles sejam parecidos, né, com os diagramas de carga permanente, os pontos de momento nulo deles, só que eles vão estar invertidos, né? Enquanto os momentos de carga permanente vão ser positivos, os momentos, por exemplo, nesse vão, os momentos devido à protensão serão negativos. Mas eles passarão mais ou menos pelo mesmo ponto, né, de momento nulo, por exemplo, se as cargas equivalentes geradas forem proporcionais às cargas permanentes em todos os vão, quer dizer, guardar a mesma proporcionalidade. Porque aí eu fico, quando eu somar protensão com carga permanente nos dois, no caso do vão e no balanço, eu vou ter como resultado disso cargas que vão ter a mesma proporção que já existia antes entre a carga permanente do balanço e a carga permanente do vão. Tá certo? Com isso eu não altero os diagramas, então isso é benéfico. Então isso é um conceito importante, né? De balancear uniformemente para você ter diagramas de momentos que vamos dizer, se eliminem, né, em todos os pontos, ou se contraponham em todos os pontos. Isso é um critério, é um conceito bem interessante, né? Bom, então chegamos à conclusão que o YB tem que ser 0,176, tá? Então isso que a gente fez à mão aqui, pessoal, pode ser feito, né, usando aquela planilha de carga equivalente. Eu vou fazer ela desde o comecinho aqui, tá? Para esse caso. Então nesse primeiro parte da planilha é exatamente essa questão do balanceamento, né? A gente tem os cabos ainda sem ser feitas as concordâncias, então tem 3 pontos, Y1, Y2, Y3. Você diz qual é a carga que quer balancear nesse vão e pode mexer Y1, Y2, Y3 até atingir esse objetivo, tá? Então vamos colocar aqui no nosso caso, no primeiro vão, é um vão de 10 metros, né? E o balanço, pessoal, a gente trata como um vão que tem o dobro do seu comprimento. Então o balanço tem 4 metros, aqui vai ser 8 metros, tá? Então não existe aqui o trecho 3. A gente pode até, então, apagar esses dados aqui, que no nosso caso, né, nós só vamos precisar dos dois vãos, tá? Então podemos apagar aqui, né? Vai dar divisão por 0 ali, mas pode até tirar a linha da planilha se você quiser, né? Então vamos lá. Não, mas não vamos excluir, senão vai excluir esse ponto aqui, né? O que a gente pode fazer aqui para ficar limpo aqui, então seria apagar tudo. Ok, beleza. Então só tem os dois vãos. Só tem os dois vãos, né? Dois elementos. Vamos lá, então quem é o Y1? Vamos lá, lembrando aqui, recordando que é esse primeiro traçado, ele é 0,41, 5 e 0,55, tá? 0,41, 0,05 e 0,55. Aqui eu acabei me esquecendo, você tem que pôr o valor da força inicial de proteção para um cabo, né? Que é 140 kN, como a gente viu. Bom, então aquela primeira parábola, qual é a carga de balanceamento alvo que a gente quer, né? É 20 kN, já está colocado aqui, seria 0,80 vezes 25, né? 0,80 vezes 25, que dá 20 kN por metro.
tá? Deu 20 kN por metro. Com esse traçado, a gente está vendo que a flechazinha deu 0,43 da parábola. A carga que um cabo consegue balancear é 4,82, mas precisa de 20, então precisa de 4,15 cabos para fazer o balanceamento. Tá? Vamos lá então agora para o balanço. Como é que é o traçado no balanço? Seria 5, 0,41 e do outro lado seria, aliás, 55, 0,41 e o simétrico aqui, né, o espelhamento seria também 0,55. Então a gente vem aqui, ó, e põe o Y1 0,55, tá? O Y2 é 0,41, né? E o Y3 0,55. Quanto que é a carga a ser balanceada? Seria 0,8 vezes 18, tá? 0,8 vezes 18. Não é isso? Foi isso que a gente fixou aqui. A carga de balanceamento no trecho do balanço é 14,40, né? Que é exatamente o que apareceu aqui, ó, 14,40. Então, com esse traçado, que é aquele traçado original, para o balanço, ó, eu estou precisando de 5,88 cabos e para o vão eu estou precisando de 4,15. Então, aqui a gente vê que quem está comandando a situação é o balanço, tá? Então, o balanço está precisando de mais cabos. Então, para atender aquele critério de preservar a proporcionalidade do balanceamento, né, entre os elementos, eu vou ter que dar um jeito para que a carga balanceada aqui, né, agora a quantidade de cabos, melhor dizendo, né, seja a mesma. Então, eu tenho que fazer com que esse valor aqui chegue a 5,88. É garantir que eu vou ter a mesma quantidade de cabos e produzindo o mesmo balanceamento, tá? Então, o Y1 e o Y3 do primeiro vão, eu não posso mexer, né? Por quê? Porque esses valores aqui, ó, estão fixos. O A e o C que já faz parte do balanço e a gente já tinha fixado. A única que eu tenho liberdade é o Y e B. Então, usando aqui a planilha, eu tenho que achar um YB, que no caso aqui seria o Y2 do primeiro trecho, né, que é esse aqui, que está com 5 centímetros, de tal sorte que esse fator aqui chegue a 5,88. Então, por exemplo, se eu botar 7 centímetros, ó, então vai dar 4,36. Eu vou subindo o cabo, eu vou aumentando, que eu estou diminuindo a flecha, né, eu estou aumentando a quantidade de cabos necessários. Então eu posso fazer por tentativa, mas como eu estou numa planilha, eu posso usar que eu atingi meta, né, tranquilamente. Então eu quero que esta célula aqui, que me diz o número de cabos, tem que ser igual a 5,88, tá? E alternando quem? Esse Y2. Beleza, ó, contra o resultado direto, 0,176. Confirmando aquilo que a gente tinha feito à mão, né? Era o 0,176 que a gente encontrou à mão ali. Ok? Então, esse valor. É claro que esses valores aqui depois serão arredondados, mas nessa fase de cálculo é importante a gente ajusta aqui para o número mesmo com decimais aqui, como a gente está vendo. Tá certo? Então, quem comandou foi o balanço, por isso que a gente partiu ali do balanço. Qual é o próximo passo agora? Já conhecemos o traçado básico do cabo, é fazer agora, pessoal, a concordância, né? Então, esse traçado está definido e agora nós vamos fazer a concordância. Então, adotaremos então 6 cabos, portanto a força de proteção vai ser 6 vezes 140, é 840 kN. E agora a gente vai fazer as concordâncias, né? B, C, C', tá? O cabo vai ter que ter um traçado, que a gente já pode só adiantar aqui, ó, vai ter que ter um traçado suavizado, né, aqui no ponto C, ele não pode ter um ponto anguloso aqui. Então aqui eu tenho que criar duas parábolas com a concavidade voltada para baixo. Portanto, vão existir as concordâncias B, C' C e depois C, C duas linhas D.
Então o C' aqui vai ser um ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão, que como a gente viu também na parte teórica, né, o lugar geométrico dos pontos de flexão é uma linha que une os dois vértices, portanto a linha que une BC. É isso que está feito aqui, né? Então tem a linha que une BC, é onde vai passar o C'. Então aqui geometricamente a gente conhece já tudo, né? O aqui é 4, assim, onde que a gente vai escolher então em cima dessa linha o valor, onde vamos colocar o C', né? A gente coloca numa posição que é 1/10 do vão. Então o vão é 10, colocamos a 1 metro. Então isso aqui é importante também, aquele critério, 0,1 do vão, né? Para definição, é uma dica, né? Para definição do ponto de inflexão. Então se é 0,1, está 1 metro aqui. Então, com isso, o que a gente precisa calcular é quanto que é essa ordenada aqui. Então é simples, porque está em cima de uma reta, né? Então o ΔX total aqui, vamos fazer por semelhança de triângulos, né? A equação da reta. Então ΔX igual a 5, e o ΔY é esse aqui, que é o 0,55 menos o 0,176, que dá 0,374. Então a relação, a inclinação aqui, a tangente é ΔY sobre ΔX. Portanto, essa ordenada aqui vai ser ΔY sobre ΔX vezes 4, mais 0,176. Então deu 0,4752. Então uma coisa que a gente pode calcular também é o raio de curvatura aqui, né? Que no caso da nossa cordoalha não deve ser menor do que 3 metros, né? Porque senão pode danificar a cordoalha na hora que você vai dobrar a cordoalha. Então o raio, pessoal, ele tem a formulação também que a gente viu na parte teórica, que é esse comprimento aqui, né? Portanto, ao quadrado, dividido por 2 vezes o 0,55 menos o ΔY aqui, ou a flechazinha, né, dessa parábola aqui. Então no caso deu 6,68 metros e portanto maior do que 3 metros, consequentemente não vamos ter problema, né, ao dar a curvatura aqui desse trecho C'. Ok? Bom, a outra concordância necessária é o trecho agora CD, né? Então novamente você faz aqui o desenho, né? Vai ser uma reta e você calcula por semelhança de triângulo. O ΔX agora é 4 metros, sim. Aí do lado de cá, pessoal, a gente colocou 0,8. Por quê? Porque o balanço tem 4 metros, equivale, do ponto de vista de carga equivalente, a um vão dobrado, né? Um vão com comprimento dobrado de 8 metros. Então, 0,1 desse 8 metros, nós adotamos 0,8 aqui. Então, ficou 0,8 e 3,20. Então, faz o mesmo raciocínio, ΔX, ΔY, né? Então, o Y de C, duas linhas, deu 52,2 centímetros, né? Aqui, cadê o raio de curvatura da parábolazinha CC, duas linhas, deu quanto? Deu 11,43, é um pouco mais aliviado ainda. Então, é um traçado factível, né? Então, na sequência, se constrói então o traçado, significa dizer que nós vamos ter agora a parábola AB, a parábola BC', todas essas duas com concavidade voltada para cima, tanto gerando cargas equivalentes para cima, como vocês estão vendo aqui. Depois vamos ter duas parábolas com a concavidade voltada para baixo, que é C' e C duas linhas, né? E C duas linhas, portanto com carga para baixo. E uma última parábola, C duas linhas D, com concavidade voltada para cima, né? Cargas nas extremidades, nas ancoragens, a ação da protensão. Aqui o cabo está saindo com inclinação, então vai ter componente horizontal, que é o próprio P0, e a componente vertical, que é o P tangente de alfa, né? Como a gente viu também, que é o P vezes, seria 4PF sobre L, dessa parábola AB aqui, né? E do outro lado, como o cabo está saindo na horizontal, então só tem componente horizontal, que é a própria força de proteção. Tá certo? Como calcula então as cargas equivalentes? É só fazer uma tabelinha, né? A força de proteção correspondente agora a 6 cabos é 840 e usar a fórmula clássica, né, da carga da parábola, 8PF sobre L2. Então lembrar que aí aqui você faz uma tabelinha com os trechos das parábolas, os L's, que seria o dobro de cada componente. Por exemplo, essa parábola AB, ela é o semi-ramo dela, que é 5 metros, mas o comprimento total L seria 10, né?
Então tira o F aqui, que seriam as diferenças entre o vértice e o outro ponto. Por exemplo, aqui é 41 menos 0,176. Dá uma parábola com F de 0,234. Usa a expressão 8πf sobre L2. Você vai ter as cargas, né? 15,72. A parábola B, a BC' 31,42. As outras duas tem carga para baixo, né? E a última com carga para cima. E na extremidade, lá no ponto A, tem a carga 4πf sobre L, que dá 78,62. Esse carregamento aqui, pessoal, ele tem que ser, como a gente já disse, né, autoequilibrado, ou seja, resultante zero. Então, quem quiser pode fazer essa verificação. Então, somatório de força horizontal tem que ser zero, somatório de força vertical tem que ser zero, e momento em qualquer ponto aqui também tem que ser zero. Tá? Então isso foi feito aqui mais ou menos à mão, mostrando aqui só, mas aquela planilha então que a gente já usou, ela prossegue, né, de forma que a gente pode fazer esse cálculo que a gente fez também aqui em fórmula de parábola, né? No nosso caso, separando então agora as parábolas da concordância. Então vamos lá, então a força inicial é 140 kN. Nós vamos usar 6 cabos, portanto seria 840 kN, né? E vamos até que trecho? Até o C, duas linhas D. Temos a B, aqui você pode, né, preencher livremente, conforme você esteja, o caso que você esteja examinando. Então nós vamos até o ponto D. Então podemos eliminar aqui isso aqui que não interessa, né? Excluir linha inteira. Vamos ver. Então vamos lá. Aqui nessa parábola, para facilitar, para ficar olhando para o desenho, a gente pode colocar, né, o que é pedido ali é o comprimento de meia parábola, né? Então nós vamos ter essa aqui, vai ser 5, 4, 1, 0, 8, 3 e 20. Então vamos lá. 5, 4, 1, 0, 8 e 3,20, tá? Todas essas parábolas. E aqui ele já calcula o L, né? Que é o dobro, naturalmente, de cada um desses segmentos aqui. E agora vamos dar as ordenadas, né? Que são essas ordenadas que a gente já tinha dado aqui, ok? Então vamos lá. AB, na parábola AB, começa no centro de gravidade, portanto 0,41 e vai até 0,176. Perdão, 0,176. Depois aqui 0,176 e a concordância C', a gente encontrou, né? Quanto? Tá aqui, ó, 0,4752. 0,4752. 47,52. Então vem 0,4752 para cá também. No ponto C, a ordenada é 0,55. Ele sai com 0,55. O ponto C, duas linhas, pessoal, vai ser que carga? O ponto C, duas linhas, que é ordenada, né? 52,20. 0,522. Tá certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui 0,522. Aqui também é 0,522. E aqui vai ser 0,41, tá certo? Agora aqui esse sinal é importante, né? Essa coluna aqui pede a questão da concavidade. Ela vai ser 1 se a parábola tiver concavidade para cima e menos 1 se a parábola tiver concavidade voltada para baixo. Que aí tá preenchido corretamente. As duas primeiras parábolas têm concavidade voltada para cima, até 1, segue duas para baixo, né? E mais uma para cima. Então aqui ele calculou a flecha, calculou a carga equivalente, tá? E aqui, pessoal, ele vai calcular os valores, tá? E somar, né? Somar as reações para checar se a soma das cargas está dando igual a zero, tá? A soma das resultantes do carregamento é equivalente. Então tá beleza, né? Aqui, tá? E aqui ele colocou na extremidade, vai ter um 4πf sobre L aqui, ok?
Bom, aqui do lado, pessoal, tem auxiliar para você que quiser fazer a concordância, né? Por exemplo, se a gente quiser mostrar aqui como que foi estudada aqui a concordância, por exemplo, BCC', né? A gente pode ser feito através aqui dessa calculadorazinha aqui, ó, por exemplo. Então nós teríamos aqui seria 0,176 o Y1, né? Olhando para cá, ó, 0,176. Aqui seria 0,55, né? 0,55. O x1, que é essa distância aqui, ó, que é essa primeira aqui, a outra x2, né? Então seria 4 e 1, tá? Então aqui é 4 e aqui é 1, e ele automaticamente calcula aqui pra gente quem é o y, que é o 0,4752, né? Que é o que foi inclusive colocado aqui, 0,4752, e o raio, né? Foi 668. Isso foi que a gente também tinha chegado à conclusão aqui, ó, 0,4752 e o raio 6,68 metros, ok? Então você pode aqui fazer as concordâncias, né, e pegar esses valores e ir preenchendo aqui a sua planilha, né, que define a carga equivalente, ok? Vou salvar aqui ela novamente e vamos chamar ela aqui, que seria a carga equivalente, que ela aparece, pronto, tá? Como a gente tinha, ok? Então tá perfeito, né? Ok? E portanto, pessoal, está concluído, né, a determinação da carga equivalente. O que é que a gente fez mais? Então, nós pegamos, com a estrutura isostática, né, simples da gente pegar algumas seções. Se a gente quiser saber qual é o momento da protensão, por exemplo, aqui nesse apoio, a gente pode vir entrando pela esquerda, né, perdão, pela direita. Então nós temos essa carga que está dando momento aqui, mais essa outra carga que está dando momento aqui, né? Pegando pela carga equivalente. Então acho que foi isso que foi feito aqui, né? Momento em ponto C, né? Então pegamos aqui só o trecho em balanço, que é 0,8 mais 3,20. Então pela carga equivalente nós teríamos qual o momento de protensão aqui no ponto C. Então teria um momento negativo, né? Que seria menos 73,50, né, vezes 0,8 vezes 0,4, que é a contribuição dessa carga aqui, né? E essa carga aqui está dando momento positivo, então seria 18,38, o comprimento dela é 3,20, a distância de gravidade dela para o ponto C vai ser 2,40, né, que é 1,60, né, mais 0,8. Dá 2,40. Então esse momento deu 117,64. Momento positivo da ação da protensão. Agora vamos usar o conceito, né, de esforço interno, né? Já que é uma viga isostática, o que é que a gente pode pegar? Sendo uma viga isostática, a gente pega quanto que o cabo está passando aqui, qual é a excentricidade dele, né? Ele está a 55 centímetros do fundo e ele está passando horizontal, que é um ponto de vértice aqui no ponto C. Então vamos lá, ó. Então é essa situação, né? Ele está passando a 55 e portanto a excentricidade vai ser 0,55 menos 0,41 dá 0,14. Portanto, pela regrinha do esforço interno, qual vai ser o momento de protensão aqui? Vai ser a força de protensão vezes 0,14, né? Dá 117,60, né? Aproximadamente esse valor aqui, porque a carga equivalente sempre dá um pouquinho, né, de arredondamento, né, em função de que é a teoria simplificada, né, tomando curvatura única para parar, mas são valores muito próximos aqui, né? A gente pode pegar uma outra seção que seria no ponto B, que é aqui no meio do vão também, né? No ponto B também é um ponto fácil da gente pegar pelo esforço interno, porque é um ponto de vértice, né? É um ponto de vértice, portanto a força para tensão está passando horizontal aqui. Então vamos lá. Quanto que é a excentricidade agora, né? Bom, pela carga equivalente, pessoal, nós teríamos que entrar então aqui pela carga equivalente, voltando para cá, então vai estar, quem que dá momento? Essa carga
concentrada, vezes 5, né? E essa carga distribuída, 15,72 vezes 5 vezes 2,50, né? Que é usando carga equivalente. Então deu menos 196,60. E usando o esforço, né? Então tem uma força de 840 passando no ponto B. Quanto à excentricidade no ponto B? Seria 0,41 menos 0,176, que é a ordenada do cabo, né? Vai ser um momento negativo, menos 840 vezes a excentricidade dá exatamente 196,60. Mostrando, né, que para viga isostática os esforços da proteção podem ser obtidos como a gente tinha dito, né? Basta examinar a situação do cabo em cada seção aqui e a excentricidade dele em relação ao CG. Tá? E levar em conta se se a força é reta, né, que nós pegamos pontos retos, né, que é exatamente aqui nos vértices, né, em B e C, então fica fácil essa determinação. Ok? Bom, então só para complementar aqui, pessoal, esse problema ele foi modelado aqui no Midas também, só para a gente ver mais curiosidades aqui sobre os resultados, né? Então é a nossa viga T, ela tem 10 metros aqui, 4 metros em balanço, tá? E a gente fez o carregamento, né? A gente tem um carregamento, aquele carregamento de carga permanente, né? 25 kN no primeiro vão e no balanço 18 kN. Depois foi colocado também a sobrecarga, né? Era 15 aqui, 10 aqui. E depois foi colocado a ação da proteção, tá? Como é que está a ação da proteção? Tem um minuto aqui. Então, a ação da proteção, nós vamos ter carga distribuída, né, de baixo para cima. E deixa eu botar aqui, talvez não visualizei, ele está em 3D aqui, pronto, fica mais fácil de ver, né? 15,7 no primeira parábola, que vai até o meio da viga, depois 31,4, depois as cargas de cima para baixo, e de novo carga de baixo para cima seria da ação da proteção. Agora a proteção vai ter também, né, carga concentrada, tanto nas extremidades, de um lado aqui, né, 840, nesse primeiro apoio aqui, ó, 840 e 78,6. E lá do outro lado só o 840, né, porque o cabo está saindo na horizontal. Ok? Então vamos ver lá, ó. A gente pode ver então aqui resultados, tá? Uma coisa interessante, ó, resultado de reação do carregamento da proteção. Quanto que deve ser? Né? Deve ser 0, como ele está mostrando aí, tá? Ele deve estar mostrando justamente isso, né? 0. É só apagar aqui o carregamento, ok? Reação 0, que é um carregamento autoequilibrado. Se a gente pedir reação de carga permanente, aí não, aí vai aparecer, obviamente, né, os valores de reação aí. Ok? Vamos ver os diagramas de momento, né? Diagrama de momento, MY. Esses são momentos de carga permanente, tá? Vamos ver o momento devido à proteção, pessoal. Olha lá, inverte, tá vendo? É o ponto de momento nulo, como a gente tinha comentado, né? Olha lá, aquele momento que a gente tinha calculado, né? Deu 117,6 aqui, ó. Acho que a gente pode até melhorar aqui, ampliar o valor dos resultados aqui. Vai ficar um pouco mais visível.
colocar numa corzinha mais verde, não sei se amarelo vai ajudar, vamos ver. Ajuda um pouco. Tá vendo aqui o 117,6 que a gente tinha visto, né? E o 196,5 alguma coisa, que é o momento de proteção lá no meio do vão, menos 196,5, confirmando o que a gente tinha feito, né, pela nossa análise lá de carga equivalente à mão, né, e também pela técnica dos esforços internos. Beleza? Bom, vamos ver então, pessoal, flecha, né? A gente pode ver também flechas aqui, ó, deformações. Vamos ver de carga permanente a flecha em Z. Esse deve dar valor, deu valores pequenos, né? 0,4 centímetros aqui de flecha. Esse aqui está em metro, né? Por 100 dá 0,4 centímetros de flecha. A proteção, aqui está sobrecarga, tá? Perdão. De carga permanente deve dar um pouquinho maior, exatamente, 0,7, 7 milímetros, né? De flecha, tá? Quanto que a gente está conseguindo na proteção, ó? Balancear isso daí. A proteção está dando 5 milímetros para cima, tá certo? Está dando 5 milímetros para cima de flecha de proteção. Curioso o balanço, né? O balanço ele deve estar se levantando, né, para carga permanente. Vamos ver se confere isso, né? Exatamente, ó, tá dando 5 milímetros para cima. A proteção vai fazer ele baixar um pouquinho também essa elevação que ele está tendo aqui, porque o vão é grande, né, comparado com esse balanço. Então está levantando o balanço, a ação da carga permanente. Bom, a gente fez uma combinação aqui, pessoal, que é uma combinação quase permanente, que é a carga permanente, 30% da sobrecarga e mais a ação da proteção. Então, vamos ver o que acontece em termos de diagrama de esforços, né? Quando a gente usa essa combinação aí. Então, vamos tirar aqui a deformada. Olha só. Então, os momentos... Quando a gente tinha... Perdão, isso é só carga permanente, né? Só carga permanente estava dando um momento aqui de 244,6 contra menos 144 no negativo. Se a gente colocar agora aqui uma combinação com proteção também, ó, então cai para 98, né, 0,5 momento máximo e menos 50,4 lá em cima. Tá certo? Então, aí você pode ver, né, as combinações de ações. E o que é mais importante também aqui, a gente pode ver tensões, né? E é importante também ver resultado. A gente pode ver aqui, ó, o stress, né? A gente pode ver aqui tensões. Eu posso querer ver nesses vários pontos. Eu vou querer ver no ponto inferior da minha seção, que é o ponto 4 aqui. Eu vou querer ver a máxima e a mínima mesmo de tensões, né? Tensões normais, somando o esforço normal e somando o momento fletor, para essa combinação aqui, que é a combinação quase permanente. Vamos ver o que é que ele vai mostrar para a gente, né? Ele vai mostrar, deixa eu tirar essas linhazinhas aqui, que às vezes atrapalham um pouco. Deixa eu ver onde é que tira isso aqui, né? Deixa eu ver se sólido melhora. Não, melhora mais ou menos, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, ó, são as tensões que vão aparecer na seção para essa combinação, que é uma combinação frequente, né? Aliás, quase permanente, que é carga permanente total, sobrecarga, 30% da sobrecarga e mais a proteção, tá? Então, veja o que está acontecendo aqui, ó, na fibra superior. Aqui tem que interpretar que tração seria positivo e compressão seria negativo. Então, no meio do vão, ó, aqui está em quilopascal. Então, divide por 1000 para ter em megapascal, tá? Vou colocar aqui. Pronto, então aqui está dando 4.156, mais ou menos. Daria 4,15 megapascal de compressão na fibra superior da seção. E aqui embaixo está dando uma tração de 1,83, que é uma tração
aceitável, tá? Que não há fissuração no concreto, né? Imaginando que a gente está trabalhando aqui com SCK de 30 ou de 40, né? Então não há fissuração. Aqui está tudo comprimido nessa seção, ó, né? Então na fibra superior está 4,28 e, aliás, deve ser na fibra inferior isso aqui, tá? E na fibra superior deve estar comprimido de 1,94. Se eu quiser ver só a fibra superior, eu marco aqui a posição 1, que é esse nó aqui, ó. Exatamente, ó. A fibra superior está toda comprimida nessa fase, tá? Já a fibra inferior, que seria aqui a posição 4, né? Ela vai ter essa tração que a gente tinha identificado aqui, né? Tá? A fibra inferior que está mais comprimida aqui, que aqui é a região de momento negativo e aqui é a região de momento positivo. Ok, pessoal? Então é isso, né? Então a ação benéfica da protensão, da carga equivalente, ajuda, como a gente viu aí, na flecha, nos momentos fletores, nas tensões, né? Então o objetivo da gente, voltando àquela questão inicial da protensão, né? O objetivo da protensão é fazer com que essa peça, em todas as suas seções, né, não fissure, tá? Para as combinações que a gente quer, né? Então, ou ficar todo mundo comprimido, ou então com a tensão de tração inferior à tensão de tração limite. Então, nós aprendemos nessa primeira parte como representar a ação da protensão, né, através da carga equivalente, tá? E nós vamos partir agora para a questão outros temas, né, que seriam as perdas de protensão e depois a aplicação mesmo para valer em projeto. Ok.